Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé, nela eu vou prosseguir. Eu sou... Graça e paz, tudo bem com você? E então estamos dando mais um início ao nosso podcast, A Voz da Fé, onde hoje nós teremos o tema que fala a respeito de uma vida de oração. Amém? Então hoje nós teremos um ministro especial, Cleudimar, que irá nos ensinar a respeito de uma vida de oração. Então, abra o seu coração, fique com expectativa que com certeza o Senhor irá falar no seu coração. Chegou, está aqui junto conosco, Cleudimar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde ele irá falar, a respeito de oração, como eu falei anteriormente, e amém. Fique à vontade para se apresentar. Amém, glória a Deus, graça e paz a você que está ouvindo esse podcast, A Voz da Fé. Nós somos um podcast, nós estamos levando a palavra a toda a criatura através do canal do YouTube e o Spotify. E você é o meu convidado a permanecer e ouvir um pouco sobre uma vida de oração. Então, vamos começar esse podcast. Eu tenho certeza que as expectativas geradas no Senhor vai aquecer as turbinas, amém? Amém, glória a Deus. É um tema maravilhoso, né? Uma vida de oração. Uma vida de oração, até porque isso faz parte, de todo cristão. É ser um crente que ora, Porque Jesus orava, então ele nos ensina a orar. Então isso tem que fazer parte da nossa vida, realmente. Então hoje à noite nós vamos realmente receber mais a partir de Deus. E eu já quero iniciar, fazendo algumas perguntas a você. Amém. E vamos na primeira pergunta, maravilhosa, que diz assim, que pergunta assim. A oração nunca foi criada para ser um monólogo apressado. Ela é um encontro, não um formulário. Jesus nos ensinou a começar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Antes do pedido vem o relacionamento. Quando a oração vira solista, Deus vira recurso. Mas quando há relacionamento, Deus é Pai. Aí a pergunta é: minha oração é um relacionamento com Deus ou apenas uma lista de pedidos, Cleudimar? Muito boa essa pergunta. Minha oração é um relacionamento com Deus, apenas uma lista de pedidos. A oração nada mais, nada menos que é uma vida de intimidade com o nosso Pai. Eu e de Cleudimar estamos casados, 1 ano e 3 meses, completa agora no mês de março. Para nós termos esse relacionamento de 1 ano e 3 meses casados oficialmente, nós tivemos o quê? Conversas, relacionamentos, intimidade. Tudo isso para que nós tivemos acesso um ao outro. Ele me conhece e eu conheço ela. Como acontece isso? Intimidade, conversando. O Pai, quando ele chama você para ter uma vida de relacionamento, ele chama você para uma vida de intimidade, uma vida de aproximação. Quando a oração se torna só um pedido, ela não é uma oração convicta. Por quê? Você está igual aquela criança mimada. Lembra quando a criança ela vai para o mercado e aquela criança vê aquele objeto, começa a fazer birra. Mãe, me dá. Assim é nós, quando nós estamos com o nosso Pai. Às vezes, nós não estamos tendo essa vida de relacionamento que nós precisamos ter. Uma vida de intimidade, uma vida de aproximação com Deus.
Quando é um relacionamento, ele vira o centro. Relacionamento inclui o quê? Silêncio, gratidão, escuta, adoração e entrega. O pedido, ele faz parte da oração. Mas antes do pedido, você precisa render graças ao Todo-Poderoso, ao nosso Abba. Graças. Pai, como é bom estar contigo. Pai, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é supremo. Olha como você começa a oração, rendendo graças ao Senhor. Pai, o Senhor é maravilhoso, o príncipe da paz. Adorando ao nome dele. Fazendo que ele seja adorado. Você está entendendo? Muita gente tem medo. Muita gente tem medo de chegar a Deus. Achando que Deus é um carrasco. Achando que Deus é um Deus que mata. O Jesus morreu naquela cruz. O que aconteceu? O véu se rasgou, amado. Para que esse véu se rasgou? Para que eu e você tivesse livre acesso a Deus. Sem mágoa. Sem medo. Deus é teu Pai. Antes de Deus ser Deus, Ele é teu Pai. E você precisa chegar a um bom Pai. Não é verdade? Por meio da oração. Por meio da oração. A oração é conversar com Deus, né? Uma conversa com Deus. Né? A verdadeira oração não começa quando o Senhor me dá. Começa, Pai, eu vim aqui falar contigo. Um momento de adoração. É um momento de adoração. Primeiramente, um momento de adoração, de entrega. Mateus capítulo 6, verso 6, eu amo esse versículo. Na versão árabe diz assim, ó. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, fecha a porta. Orais ao teu Pai, e que está em secreto, e o teu Pai que se vê em secreto te recompensará. Lá é onde começa toda a intimidade, Amém. Toda a entrega. Então, respondendo a tua pergunta, minha oração é um relacionamento com Deus ou apenas uma lista de pedidos? Oração é um relacionamento de você com o teu Pai. O pedido faz parte da oração. Mas antes do pedido, você precisa se relacionar com Deus. Amém? Isso. Tem intimidade, né? Tem intimidade. Amém, glória a Deus. E então, vamos para a próxima pergunta. Amém. Né? Emoções oscilam, a palavra permanece. Quando oramos baseados apenas no que sentimos, nossa fé fica estável. Mas quando oramos alinhados à palavra, nossa fé se firma na verdade. Se permanecerdes em mim, e em minhas palavras permanecerem em vós, que está em João, né? 15, 7. A palavra nos ensina como orar, o que declarar e o que crer. A fé não ora o que sente, ela ora o que Deus já disse. Amém. E a pergunta é, o que muda quando oramos com base na palavra e não apenas com emoções? Muda tudo. Porque nós estamos orando a palavra. A palavra. Deus, ele não tem, vamos dizer, Deus, ele não tem responsabilidade com você. Deus, ele tem responsabilidade com a palavra. Deus, ele vai cumprir o quê? A palavra. Não estou dizendo, amado, entenda que Deus, ele te ama, amém? Mas Deus, ele se responsabiliza pela palavra. Com o que ele diz. Justamente. Com o que princípio. ele diz, com o princípio dele. Quando nós oramos a palavra, nós estamos orando a vontade de Deus. Isso. Quando oramos, deixamos de ser guiado pelo sentimento, passa a ser guiado pelas escrituras. A fé, ela substitui a instabilidade. A Bíblia mostra várias mudanças claras. Pronto. Tem tópico 1. A oração ganha confiança. Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. Que diz assim, essa é a confiança que temos a nós se aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só o que a palavra diz. Quando oro pela palavra, eu sei que o Pai está nos ouvindo. Eu sei que o Pai vai nos atender, porque eu estou orando à vontade.
A Amém. palavra. Não nas minhas emoções. Não naquela criança mimada, como eu falei anteriormente. A fé fica firme e não emocional. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Como a fé vem? Do ouvir. Sentimento muda todos os dias. O sentimento varia, a emoção. Ela varia. Não é, a Bíblia fala que o dia mau vai chegar. Se a Bíblia fala que o dia mau chega, é porque ele sabe que nem todos os dias o homem tá mil maravilhas, não. Tem dia que o mal chega a você, mas o que a tua boca tem que falar? A palavra. A palavra gera uma fé que permanece mesmo sem sinais. Até nos dias Amém. maus, a tua voz, o que tem que sair da tua boca é a palavra. Lembre-se, uma oração baseada com a palavra. A paz, ele substitui a ansiedade. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo seja vosso pedido conhecido diante de Deus, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Quem ora pela palavra, entrega, descansa e confia. Amém. A sua confiança tem que estar em Deus. É. A sua expectativa tem que estar em Deus. No caso, baseado naquilo que Deus fala. Né? Justamente. Quando nós oramos a palavra, a nossa vida transforma. E o último versículo, Filipenses capítulo 4, verso 3, diz assim: posso todas as coisas por meio daquele que me dá a força. Aleluia! É a palavra de Deus. A palavra de Deus. A fé fala, a emoção fala, eu não aguento mais. A emoção está falando, eu não aguento mais. O dia está complicado. A palavra declara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! A palavra, ela tem que estar alinhada com a oração. A oração sem palavra é uma oração vazia. Por isso, meu amado, a minha dica para você hoje é: leia a Bíblia e depois ore. Isso. Tem muita gente, Cleide, vivendo uma vida de oração, mas fora da palavra de Deus. Isso. É por isso que não recebe de Deus, né? Justamente. Porque ora e não vê nada acontecendo, ora e não vê o mover de Deus, porque é impossível você orar a Deus, como você falou, por meio da palavra, né? E não acontecer. Por quê? Porque Deus se move por meio da sua palavra, ou seja, ele se responsabiliza com seus princípios. Justamente. Por isso que quando nós formos orar, é necessário a gente orar a palavra. Mas a palavra primeiro precisa estar no nosso coração, Justamente. para que nós venhamos estar alinhados, para que a nossa oração esteja realmente alinhada e convicta, né, de que vai acontecer. Até porque quando nós oramos, né, nós já temos que crer que nós recebemos. Por quê? Porque foi o que nós cremos, né, e foi o que Jesus disse. Então, se a gente ora a palavra, a gente já tem que ter convicção de que já aconteceu. Ou seja, a gente já pode celebrar aquilo que a gente orou. Amém. Isso. Porque Jesus nos garante. Então, não importa qual área, né, aquilo que você ore a Deus, que seja de acordo com a vontade dele. Essa é a perfeita, né, vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável. Né? Vontade de Deus é a oração por meio da sua palavra, né? Então, ele se responsabiliza, sim, de cumprir aquilo que ele mesmo deixou. E isso é muito bom. E eu lhe digo mais, né, que para a gente receber algo de Deus, e para nós chegarmos até a Deus, primeiramente temos que crer. Isso. Temos que ter fé, né, que realmente ele nos ouve. E a Bíblia diz que ele, quando nós oramos, os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir e nos atender, porque ele tem prazer, queridos, de atender a nossa oração. Ele tem prazer de satisfazer o nosso coração, mas nós precisamos estar alinhado. O nosso coração precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? E agora vamos para mais uma pergunta. Jesus curava multidões, mas se retirava para orar sozinho. Isso nos ensina que o poder público nasce no secreto. A autoridade visível vem da intimidade invisível. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se e foi orar. Se o Filho de Deus precisava orar, quanto mais nós.
Aí a pergunta é: o que Jesus quis nos ensinar ao se retirar frequentemente para orar? O que é que ele nos ensina a respeito disso? É o que eu falei lá na primeira pergunta. Intimidade. Ele tinha necessidade, né? Isso. De ter esse relacionamento. Se você parar para pensar, vamos voltar para Gênesis, no capítulo 1, onde Deus fez toda a criação. Onde Deus fez a criação e, por último, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. E a Bíblia fala que Deus descia todos os dias, na viração do dia, para ter uma vida, para ter uma intimidade com Adão e Eva. Para você entender algo, uma chave muito importante, que Deus ele gosta de intimidade. Deus ele gosta de conversa. Para Deus sair do seu trono e todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão, é que ele gostava de intimidade. Ele gostava de conversa. E ele gosta, né? Justamente, não gostava de que é o que ele nos convida, né? Então, por isso que Jesus, como é o Filho Supremo dele, de Deus, ele fazia o quê? Tinha intimidade com teu Pai. Ia ter uma conversa com teu Pai. Então, amado, quando Jesus ele se frequentemente a orar, ele queria dizer: eu preciso estar todos os dias tendo intimidade com Deus. A intimidade, ela vem antes do ministério. Precisamos ser dependentes de Deus todos os dias. Precisamos depender de nosso Pai todos os dias. Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheço o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E Salmos, capítulo 127, verso 1, diz assim, querido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, Ele guarda a nossa vida. O Senhor, Ele gosta de uma intimidade. Amado, Ele fez o homem com um propósito: para que o homem seja adorador a dele, mas que tenha uma intimidade com o nosso Pai. Se relacionar. Justamente. Relacionamento. Amado, deixa eu falar algo para você que veio agora, que não está no meu script aqui. Por que o diabo, ele odeia o casamento? Por que, querido? O casamento... Que é família, né? Porque a família. Existe o quê? Relacionamento. É isso que o diabo não tem. O diabo não tem uma vida de relacionamento. Ele não pode ter. E nós, que somos filhos de Deus, além de nós sermos adoradores do Pai, nós temos relacionamento com Ele. Nós podemos chegar a Ele. Deus nos mostra que quem fala com a multidão precisa primeiro falar com Deus. Eu e Edicleidon, ministro da palavra, antes de nós chegarmos aqui, sentado nesse púlpito, gravando um podcast, nós vivemos uma prática de oração. Nós vivemos uma prática constante de oração. Nós temos uma vida de oração. E, amado, jamais eu ia gravar um podcast, falar de uma devida oração, se eu não vivisse a vida de oração. Jamais. Não sou nem doido de fazer isso. Não experimentar, né? Justamente. Eu faço aquilo que eu vivo. Por isso que a oração não é apenas uma entrega, é uma intimidade diária. É uma comunhão com você e com o Pai. E a comunhão começa na onde? No secreto. Onde tudo começa. Mateus 6. Tudo começa ali. Nós somos casados. Nós temos nosso momento de comunhão conjunta. Mas ela tem a sua comunhão no secreto. Individual. E eu tenho minha comunhão no secreto. Isso é muito importante, né? Até porque a oração não só fortalece a nossa vida espiritual, mas também fortalece a nossa família, né? Como você falou anteriormente, que o diabo, ele veio realmente para matar, roubar e destruir. Justamente. Por isso que a família precisa estar forte, né? O homem precisa estar orando, a mulher chamar a mulher para orar, chamar os filhos para orar, e estar realmente conectado, ter esse tempo de comunhão com Deus. Claro que nós, como ele falou, temos que ter, né, Claudemar, a nossa comunhão individual, até porque Deus
trata no coração de cada um individualmente. Mas também é muito importante ele frisar essa parte da família, né? A importância de nós estarmos juntos, orando juntos pelas mesmas coisas, pegar na mão, chamar os filhos para orar. Então, ter esse momento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, isso é muito importante, porque a oração é um estilo de vida, né? Se Jesus precisou orar, imagine nós. Então, nós necessitamos, de fato, ter essa vida de oração por meio da intimidade com Deus. E falando sobre família, voltando, né? Que muitas das vezes as aflições, ou seja, os problemas, digamos que os problemas muitas das vezes acontecem, né, nas famílias, justamente por falta de comunicação. Justamente por falta de intimidade, por falta de comunhão com o esposo, ou com a esposa, com seus filhos. Então, isso precisa ser desenvolvido todos os dias na nossa casa, na nossa família, para que reine a paz, para que reine verdadeiramente o amor de Deus. Porque onde há unidade, queridos, Deus opera. Onde há unidade, a bênção está presente, porque Deus ama a unidade. E isso parte de quê? De um coração de oração. De uma conexão que nós temos com Deus. Justo. Porque a oração é uma conexão direta com o Pai. Nós temos essa intimidade constantemente. E como ele falou, né, sobre Adão, né, Deus descia especificamente para conversar com Adão. Por quê? Porque ele gosta. Foi Deus que criou, né? Foi Deus que criou. E Jesus, ele tinha essa prática. Eu não vou dizer nem hábito, né? Ele tinha prática de fazer isso. Eu vou dizer algo melhor. Deus, ele via o teu pai. Ou melhor, Jesus via o seu pai, né? Fazendo isso com Adão. Uhum. Amado, você precisa entender uma coisa. Que quando Deus, ele descia com Adão, Jesus já estava lá. Ele sempre existiu, isso, né? O Espírito Santo também estava lá. Então, ou seja, ele via essa prática, Deus fazendo. Então, por isso que ele, como um filho, ele fez isso com Deus. E se retirava todos os dias para orar. Para quê? Para conversar. E para se fortalecer, né? Porque a oração também é para o nosso fortalecimento espiritual. Como fala na prática de Jesus, né? Nessa vida de oração que Jesus tinha, Claudimar, aqui, eu gosto muito dessa passagem, né? Que o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto. Justamente. Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites, né? No deserto. Mas Jesus fazia o quê? Ele orava. Jesus se submetia à palavra, Jesus se conectava com o Pai, ele tinha uma vida intensa de comunhão com o Pai. Se Jesus não tivesse, imagina como seria, né? Jesus poderia ter caído, né? Jesus poderia ter perdido o foco, mas Jesus estava fortalecido. Por isso que ele não caiu na tentação, mas ele resistiu, né, ao diabo, quando ele disse, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Você entende que a palavra estava dentro dele? Para nós resistirmos à tentação, é necessário nós estarmos cheios da palavra, como também cheios do Espírito. Porque senão se nós não tivermos essa prática, essa vida de oração, nós corremos risco de cair na tentação, ou até mesmo no laço de Satanás. Por isso que nós precisamos estar revestidos na oração. Amém? Então, essa aí a vida de Jesus é um exemplo para nós. Isso. Né? É um exemplo que nós temos que tomar. Se Jesus precisou, sim, eu preciso todos os dias me consagrar. Ter um tempo de consagração, ter um tempo de entrega, ter um tempo de intimidade. Só você, querido de Deus, você conhece o seu tempo. Né, Claudemar? Nós conhecemos o nosso tempo que nós temos para Deus, né? E como testemunho prático mesmo, gente, depois que você começa a ter uma vida de intimidade com Deus, se torna assim gostoso. É normal, né? Uma prática. Gostoso. E você não consegue ter uma oração rápida. Você quer mais, beber da fonte. E é tão maravilhoso. E de fato, é muito bom, porque a gente não ora pela carne, né? Nós oramos no Espírito. Até porque o Espírito Santo está junto conosco e, de fato, às vezes a gente não quer nem orar, né? Porque a carne não quer orar. Então, a gente não vai orar porque a carne quer. A carne que tem que se submeter a nós. Justamente. Olha, eu mesmo não querendo orar, mas eu vou orar porque eu preciso orar. Isso não vai mudar Deus em nada, queridos. A oração não muda Deus em nada. A oração muda você e eu. A oração nos muda, nos transforma, né? Porque na medida que nós oramos, nós estamos buscando a Deus, nós estamos sendo fortalecidos em Deus. E então, você está gostando? Você está recebendo da parte de Deus, então curta, comente, compartilhe, queridos.
Aperte lá no sininho também, no nosso canal do YouTube, e você vai ficar recebendo as notificações, né, do nosso podcast. Amém? Então nós vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Amém? Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha Deus, nós voz estamos em de volta, rendição, amém? E então, nós temos o canal, amém? Tanto no Telegram, como também no WhatsApp. Então, fique ligado, se conecte, e com certeza você continuará sendo abençoado, amém? E agora nós vamos para a próxima pergunta. Vamos dar Amém. continuidade, amém? À palavra, ao ensino da palavra sobre oração, uma vida de oração. Amém. E a próxima pergunta, Claudimar, é o seguinte: a fé verdadeira não desiste no silêncio. Daniel orou por 21 dias. Ana orou em lágrimas. Jesus orou no Getsêmani. Deus não ignora orações perseverantes. Às vezes, ele responde no tempo, não na pressa. Uma vida de oração é constante de intimidade. É constante de intimidade. Aí a pergunta é: estou disposto a perseverar em oração mesmo sem respostas imediatas? Amém. Eu estou disposto a perseverar, né? A perseverar. Em Isso. oração, mesmo quando não vejo respostas imediatas. Nós precisamos entender que Deus ele trabalha com 3 níveis. Deus trabalha, ele responde, ele prepara, ele transforma quem ora. A demora não é uma ausência de Deus. É uma construção de fé. Amém. Às vezes a oração não muda as situações primeiro. Ele muda você. A saber, a confiar. Deus ele quer saber em quem você está confiando. Deus ele quer saber qual é a tua expectativa. E às vezes nós estamos com expectativas erradas. Há expectativas em pessoas, Em coisas, né? coisas e não nele. Então nós precisamos estar com a expectativa nele. Nele. Isso. Lá em Lucas 18:1 diz: orai sempre, nunca desfaleceis. Precisamos orar constantemente e com a expectativa certa. Jesus ensina que demora não é motivo para parar, mas é uma prova para fortalecermos a nossa fé. Você já pensou? Que graça teria você pedir algo para Deus e pum, rapidamente. Chegar. E às vezes é rápido. Sim. Às vezes é rápido. Existem coisas Às que vezes se manifestam rápido. Mas Uhum. às vezes ele precisa ver como está o teu coração. O processo, né? Justamente. Existe o processo. E outra coisa, amada, esses dias eu estava pensando a respeito disso. Nós precisamos estar com a expectativa correta. Uhum. Mas nós também precisamos estar aguardando, talvez, o não de Deus. Que nem sempre vai ser sim, sim. Nem sempre será sim. Mas às vezes vai ser um não de Deus. E nós temos que estar preparados para o não de Deus. Então, por isso que a nossa expectativa tem que estar correta no Senhor. Amém? Romanos 12:12 diz assim: sede paciente na tribulação e na perseverança da oração. Olha só. A oração deve ser constante, mas confiante nele. A oração, ela sustenta o coração enquanto a resposta ainda não chega. Daniel, de fato, orou. Mas eu estava lendo um livro, A Arte da Oração. Vou até mostrar para você. Um livro para você, tá aqui, esse aqui, ó. Muito bom. A Arte da Oração, de Kenneth Hagin. Esse livro ele fala algo muito importante a respeito de Daniel. Quando Daniel, ele estava a resposta de Daniel foi imediata. Quando Daniel orou, a resposta foi imediata. Mas por conta dos demônios da Pérsia, que fez essa oração demorar.
Tardou, né? Isso. Aí que entrou anjo Gabriel e anjo Miguel para interferir e trazer a resposta de Daniel. Para você ver, às vezes, amado, nós temos que falar com quem está segurando a resposta. Às vezes a resposta não é que está tardando. Não é que Deus não quer responder, né? E Mas às ele vezes já nós até temos deu, que- mas há esse impedimento. E às vezes nós temos que falar com a influência. Isso. Quem é a influência? Discernir, né? Justo. Precisamos discernir. Justamente. Entender que às vezes, como eu falei, é um não de Deus, mas às vezes é um sim de Deus, mas para que você possa esperar. Isso. E o não é tão bom quanto o sim dele, né? Justamente. Porque é segurança. Se ele diz não, é porque ele nos ama e ele sabe qual é o melhor para nós. Até porque ele diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, Justamente. quem nos conhece mais do que Deus, né? Quem é que quer o melhor para a nossa vida, se não, primeiramente, o Senhor? Se nós desejamos o melhor para nós, imagina Deus, né, Claudimar? Justamente. O amor que ele tem, o cuidado. Então, o não de Deus é um cuidado dele na minha vida e na sua vida. Então, é tão bom tanto quanto o sim dele. Embora que muitas das vezes nós queremos que Deus faça com que cumpra nossos caprichos. Que existem orações dessa forma. Por isso que nós temos que orar da forma certa, como nós iniciamos, né, Claudimar? Muitas das vezes nós oramos a Deus de uma forma para satisfazer o nosso ego, o nosso capricho ou o nosso desejo. Mas quando nós oramos a vontade de Deus, com certeza Deus vai responder. Agora, muitas das vezes vai haver sim, eu mesmo por experiência, Claudimar, já orei a Deus, e na minha cabeça era um sim. Só que no coração era um não. Então ele falou ao meu coração e eu não atentei, né, para o não dele. Por quê? Porque na minha mente já era um sim, porque eu desejava, porque eu queria. Ou seja, existe uma paz, né? Uma paz natural, que é aquela paz da nossa mente que a gente acha que é de Deus. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem do nosso coração. Né? Então, quando a nossa paz vem do coração, com certeza é a paz de Deus, que é aquela que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E é bem interessante, Claudemar, que Deus teve que usar pessoas para confirmar a mim com não. É que às vezes nós estamos tão ansiosos, desapercebidos. Que não atentamos, não né? Atentemos. Não atentamos. Então, às vezes, amado, nós precisamos estar confiantes e mais ligados. No Espírito, Deus né? está falando com você o tempo todo. Uhum. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não haveremos desfalecido. Ou seja, nós precisamos ter paciência, ter perseverança. Isso. E temos confiança por sim e por não de Deus. Amado, nós precisamos entender uma coisa. A resposta certa sempre vem de Deus. Como o podcast passado, né? O podcast passado, eu creio que você assistiu, falou sobre como ser guiado pelo Espírito. E o podcast passado explica muito bem a situação. Às vezes nós não estamos sendo guiados por Ele. Nós estamos sendo guiados pelas emoções. E se você não assistiu o podcast passado, assista. Pelos nossos desejos, né? Nossas vontades. Porque o podcast passado fala muito bem sobre como ser guiado pelo Espírito. E às vezes nós precisamos saber como lidar. Amém? Existe tempo de Deus entre plantar e colher. Quem para de orar, abandona a colheita antes de nascer. Olha só que forte isso. Quem para de orar está abandonando a colheita antes mesmo dela florir. Perseverança é dizer, mesmo sem ver, eu continuo crendo. Aí é onde está a diferença, né? O que nós fazemos diante da perseverança? Nós oramos, nós cremos, oramos e recebemos, porque é assim que a palavra nos ensina, né? Crereis que já recebestes. Mas a diferença enquanto não se manifesta, qual é o nosso posicionamento diante das nossas orações? Regar, dar graças. Foi assim com Abraão, né? Quando Deus prometeu a Abraão, o que foi que Deus disse? Olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar, vê se tu podes contar. E Abraão, quando passava por circunstâncias, né? Diante das circunstâncias, ele lembrava daquilo que Deus tinha falado para ele, e ele olhava para o céu e dava glória a Deus. Isso. Ou seja, é nesse posicionamento onde realmente as nossas orações vão se manifestar. Por quê? Porque nós estamos firmes, nós estamos regando aquilo que nós oramos, né? E é muito bom, por quê? Porque elas vão permanecer vivas dentro de nós, como as promessas, por exemplo, que existem promessas que Deus faz a nós, que às vezes a gente até esquece de que já fez essa oração um dia. E quando se manifesta, às vezes a gente é até surpresa. Eita,
Meu Deus, aconteceu isso, meu Jesus, coisa linda. E Jesus vai e lembra, Porque de fato né, você descansou. da oração, e isso, mas às vezes esquece por não ter regado, mas Deus prometeu, né? Eu estou falando sobre a promessa, não sobre a oração que nós fizemos, mas Deus promete a você, um exemplo, uma casa. Então, nessa casa, Deus diz, olha, você vai ganhar uma casa. Então, você agarrou essa palavra, mas a partir de um tempo, né, você esquece daquela promessa. Por quê? Porque são muitas coisas que vêm no dia a dia, né? E a gente termina esquecendo. São muitas coisas, muitas vozes, muitas informações, mas chega o dia que se manifesta. Por quê? Porque Deus prometeu. E se você sendo fiel a Deus, com certeza vai se manifestar. Amém. Aí, às vezes, a gente fica surpreso, porque a gente não lembra. Mas quando a gente agarra e a gente diz, Pai, eu recebo em nome de Jesus, e a gente fica dando graças, não tem como a gente esquecer. Por quê? Porque nós estamos regando a oração, regando a promessa de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Realmente, viver uma vida de oração é um estilo de vida. Amém. E a oração, Claudemar, uma pergunta que não está aqui, que eu ia fazer a você, né? Sobre a oração, como se conectar, né? Por meio de quê? Não só da palavra, mas também de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, né? Que a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Sim. Né? Conversar com ele, ter intimidade com ele. Quando nós temos uma vida no Espírito, quando nós temos discernimento do Espírito, o Espírito, né? Que ele está em nós, né? Porque é o seguinte, lá em Atos, no capítulo 1, ou melhor, Atos 2, Atos 1, ele fala, permaneça no mesmo lugar. Não saiam daqui, até que vocês sejam revestidos de poder. O que é esse revestimento de poder? Lá em Atos fala. O Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Isso. Amado, o Espírito Santo não vai descer, ele já desceu. Isso. Ele já desceu, ele habita em nós. E Jesus fala assim, eu vou para o Pai, vou preparar moradas, mas vocês não vão ficar só. Vou mandar o Consolador, que é quem? O Espírito Santo. Isso. Que habita em nós. Aquele que é nascido de novo, né? Aquele que crê como Jesus, Salvador e Senhor da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isso. Né? E, amado, vai sair outro que se torna nosso amigo. E, de fato, vai sair um podcast futuramente com o tema Oração no Espírito. Então, fique ligado aí. Que é em línguas, né? Vai sair, para que vocês possam entender muito bem, porque a oração em outras línguas ela é muito ampla. É uma oração poderosa. E vai sair em breve. Sobrenatural. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos para a próxima pergunta. Eita, Deus é bom, está muito bom. É um tema glorioso e maravilhoso. O hábito mantém a rotina. A fome mantém a chama acesa. Orar por hábito é cumprir horário. Orar com fome é desejar a presença. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome não ora rápido. Não ora distraído. Não ora por obrigação. Aí eu pergunto a você, qual a diferença entre orar por hábito e orar com fome espiritual? Que fala a respeito desses pequenos tópicos que eu acabei de ler. Orar por hábito é uma oração de religiosidade. Uma oração de religiosidade. Que tem que cumprir uma meta. Um horário. Um horário. Sim. Essa é a oração por hábito. E fome é busca pela presença de Deus. É desejo. Quando você não quer sair da vontade. Quando você de repente está dentro de um carro viajando, mas você está lá conectado com o Espírito. Uhum. Você está dentro do ônibus, está conectado com o Espírito. Você está lavando uma louça, você está conectado com o Espírito. Ter esse acesso em todo o tempo, né? Tem gente que fala assim, não, só quando eu chegar em casa, tomar um banho, fazer tal coisa, aí eu vou orar. Ao hábito. A mentalidade da sua vida. E não, gente, é o tempo todo. Orar sem cessar. E é importante até mesmo, esse tempo não que não seja importante, né? Que você vai ter um tempo específico, né? Só você e ele, porque é você se desligar de tudo, né? Mas também a importância, como ele está dizendo, de você passar o tempo todo orando, porque tem acesso o tempo todo a ele. Claro que ele não tá desfazendo o tempo que nós temos que separar, né, para Deus, não. Isso aí a gente tem que ter. Ele não está falando isso, ele está falando sobre você orar o tempo todo, né? Não só separar um único momento quando você chega, né? Mas você tem uma conexão contínua quando nós com ele. Quando a pergunta fala hábito,
ela é uma obrigação religiosa. E fome é uma necessidade da alma, ou melhor, do Do espírito. espírito. Porque é o seguinte, amado, nós somos corpo, alma e espírito. O que é nascido primeiro é o espírito. A alma, ele está passando por um processo de salvação. E o último a ser salvo é a carne, que é a mais difícil. Por quê? Porque se nós andarmos na carne, amado, a gente nem ora, nem jejuma. Porque ela não deseja, né? É. Orar. Lá em Mateus capítulo 15, verso 8, diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes, amado, que as pessoas estão com essa mentalidade, com uma vida de aparência, que está lá levantando as suas mãos santas, mas a sua mente está longe do Senhor. É o hábito religioso, é o ato que não está voltado 100% para Deus. E Deus, ele quer uma vida constante, de intimidade, como eu disse. De entrega, né? Entrega. Orar com fome espiritual é desejo dele por Deus. Salmos, capítulo 42, verso 2, diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus vivo. Tem sede dele. Tem desejo de Deus. Anseia, né? Anseia. Não é uma obrigação, é uma necessidade. É um amor que nós temos a Deus, né? Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome de Deus, vontade de falar com teu Pai. Você precisa ter saciado com Deus, contar a sua vida com o Pai. Amado, quem ora com fome não termina a oração rápida. Quem permanece está até cheio. Eu estava lendo um outro livro que ele fala assim que o Kenneth Hagin, ele estava de fato numa mesa e precisou largar ali. Sair um momento, né? Sair um momento, porque o Senhor precisou dele. E de fato ele foi para o quarto e começou a orar. Ele só saiu daquele quarto quando ele sentiu paz. Quando recebeu a resposta. E às vezes, amado, é isso que fala. Você já pensou? Se fosse por hábito, não, pai, agora eu tô comendo. Não, pai, calma aí. Não é a minha hora ainda, né, de orar. Eita, eu vou comer aqui, depois eu falo contigo, olha só. Ele estava conectado mesmo na mesa, né? Ele largou tudo e foi atender o desejo do Pai. Muito bom. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a largar tudo no seu momento até de refeição? Ou até no seu futebol? Do seu time aí, está, de repente está assistindo a sua televisão, assistindo um futebol e Deus precisa de você? Naquelas horas que você, de repente, na madrugada, você está dormindo e Deus te acorda? Amado, deixa eu falar algo para você. Quando você lembra de alguém em sua mente, quando Deus lembra você de alguém, não é porque foi pensamento. Não, é Deus lembrando de você. Ei, tira um tempo agora, vai orar para essa vida. Tira um tempo agora e vai orar para essa pessoa. É Deus falando: eu preciso de você, ore por ela. Deus nunca vai trazer alguém do nada na sua mente. Nunca. Se de repente você está no seu trabalho ou fazendo a sua obrigação e você lembra de alguém naquele exato momento, amado, pare ali e vai orar por aquela pessoa. Porque Deus está dizendo para você: eu preciso que você ore por fulano. Amém? Quem ora por hábito lembra de Deus. Quem ora com fome depende dele. Agora a minha pergunta para você: você ora por hábito ou ora com fome? Um desejo, né? E você falando sobre isso, né? Nós precisamos realmente ter experiências com Deus por meio da oração. Estávamos aqui, já eram as meia-noite, né? Acho que meia-noite. Eu estava um pouco inquieta antes de entrar para o quarto. E com aquela direção de orar. Só que como ele falou, muitas das vezes a nossa mente diz uma coisa e o espírito diz outra, né? Às vezes a gente acha que é da nossa cabeça. E não é, porque jamais a carne vai desejar que a gente ore, o diabo jamais vai mandar a gente orar de forma alguma. Então, por esta razão, nós precisamos estar sensível, né? Realmente a voz do Espírito para nós fazermos a sua vontade. E quando nós entramos no quarto, eu continuei com aquela inquietação, e quando deitada, o Espírito Santo mandou sair da cama. Pediu para mim orar. E eu saí da cama, deixei ele lá no quarto, ele ficou orando, né? E eu vim para o quarto, outro quarto aqui, comecei a orar. Eu não sabia por quem,
qual o motivo, eu só obedeci à voz do Espírito. Então foi igual ele citou Kenneth Hagin, né, que ele saiu da mesa, onde ele estava em comunhão, né, na mesa, comendo, na sua refeição, e o Espírito Santo pediu para ele orar, se retirar para orar. Então a mesma coisa aconteceu comigo. Kenneth Hagin sabia? Não. A Bíblia não. O livro dele explica que ele não sabia. Mas Pra quem ele estava orando, né? para que ele estava orando, mas ele estava obedecendo. Então A direção. então às vezes eu tenho essa experiência, sabe? Muitas das vezes a gente não precisa saber, questionar Deus para quem? Não, só vou saber se o Senhor me disser. Até mesmo depois que ora, né? A gente quer saber o motivo. Se ele quiser dizer amém. Que foi o meu caso, né? Eu só fiz obedecer, orei, enquanto eu não senti paz e alegria, queridos, no meu espírito, eu não saí do quarto. Mas eu fiquei lá orando até que, dentro de mim, eu percebesse aquela paz e aquela alegria que de fato foi cumprido aquilo que Deus desejou, aquilo que alguém estava precisando, algo que podia estar acontecendo, né, ou até livrando alguém da morte, de acidente, alguma coisa a gente não sabe, pode ser até alguém que a gente não conhece, Justamente. mas nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar conectados no Espírito para nós termos esse discernimento de estar pronto para quando Ele nos convidar para orar, a gente ir, queridos. Isso é uma conexão com Deus, isso é uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito, porque você sempre vai estar ligado com Ele, né? Sempre vai ficar com aquela conexão com o Pai, para aquilo que Ele deseja fazer em nós, ou até mesmo através de nós. Uma vida de oração, por hábito, ele se torna algo tão notório. Notório, não é? Tão notório, algo tão religioso. Normal, né? Algo... Mas ele quer, de fato, amado, de fato, se fosse para mim resumir esse podcast de hoje, eu resumiria com uma palavra, com uma frase, melhor. Uma vida de oração é uma vida de intimidade. Isso. É isso que cada um precisamos ter. Uma vida de intimidade, uma vida de entrega ao Senhor. Porque quando você tem intimidade com Ele, você sabe a hora que Ele está precisando com você. Amado, Deus ele não quer pessoas mortas. Deus ele não quer uma pessoa natural, que viva na naturalidade. Ele quer uma pessoa fervorosa de espírito. Isso. Sabe, amado, eu estava agora, há pouco antes de começar a gravação, pensando sobre isso. Eu não sou uma pessoa normal. O natural. Eu sou uma pessoa normal, que eu falo natural. Mas eu sou uma pessoa avivada no espírito. Eu me considero uma pessoa avivada no espírito. Porque eu tenho intimidade com o Pai. E quando você tem uma intimidade com o Pai, você sabe a hora, o momento exato. Sabe, amado? E às vezes ele está comunicando algo para você hoje e você está aí desperto. Sabe? Então, volte agora. Saia da zona de conforto. O Senhor está convidando você hoje a sair da zona de conforto, da sua zona do seu raciocínio lógico, para entrar numa zona do sobrenatural de Deus. Amado, nós estamos chegando a um tempo que nós estamos passando já dos últimos dias. A qualquer momento o Senhor volta. E o que você está fazendo com o teu dia? O que você está fazendo de fato? Sabe, amado, saia do natural. Saia da sua vida de mediocridade. A sua vida de coisas momentâneas. Deus ele quer que você hoje saia da sua zona de conforto e tenha intimidade com Ele. Então, se for para mim resumir esse podcast hoje, como já estou resumindo para você, esse podcast hoje ele fala sobre uma vida de intimidade. E é isso que eu e você precisamos ter. Amém? Amém. Uma vida de conforto é até bom, né? Quem não gosta de conforto? A carne gosta. Mas não produz nenhum fruto. Né? Não produz nenhum fruto. A gente não obtém nada de Deus. Até porque o relacionamento com Deus realmente é o íntimo. É você ter intimidade mesmo. Né? Você está conectado com a vontade dele. Então, é ali onde vai produzir os nossos frutos. Amém. Né? É ali onde a nossa vida terá uma vida de evidência. Então, você que vive uma vida de oração já, glória a Deus, mas se aprofunde, né? O Senhor está nos chamando para nós termos uma profundidade maior. E como Claudimar falou, se você não tem essa vida de oração, comece a ter hoje, queridos. Comece a ter hoje uma vida de entrega, uma vida de intimidade mesmo. Ser constante na oração. Porque você precisa disso, assim como eu preciso, assim como ele precisa, né? Os filhos de Deus precisam realmente estar conectados, ou seja, com as lamparinas cheias, né? Para nós não sermos pegos desapercebidos. Jesus está chegando, como ele falou nos últimos dias, e o Senhor não quer pegar a igreja desapercebida.
Jesus quer pegar, buscar uma igreja cheios do Espírito, uma igreja com as lamparinas cheias, adornada, Amém. santa, pura, sem ruga, sem mácula. E para isso precisamos estar conectados com Ele na oração, Amém. na comunhão com Ele na palavra. Amém? Edcleide, então, sabe, e eu quero falar rapidamente duas coisas aqui, rapidamente. Está lá em João, capítulo 15, verso 4. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. A oração continua mantendo a ligação viva entre nós e Cristo, como um ramo ligado à videira. Sabe, nós precisamos de orar sem cessar, como Jesus orou sem cessar. Então, Jesus orou sem cessar, e nós precisamos orar sem Isso cessar. mesmo. Sabe, Filipenses 4:6 diz assim, em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentemos os seus pedidos a Deus. Não apenas nas crises, em todas as decisões, Deus deve ser o centro das nossas vidas. Orar sem cessar é transformar a vida inteira de um relacionamento com Deus. Amém. É como eu estava dizendo para você anteriormente. Se fosse para nós resumir o nosso podcast hoje, seria vida de oração, é uma vida de intimidade. Amado, não tem como ter intimidade com Deus se não tiver oração Isso. com Ele. Nós sentimos a presença dele. Somos um, né? A presença do Pai é não tão nítida. E hoje o Pai ele tem interesse em ter uma intimidade contigo. Isso. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Que podcast maravilhoso, amém? Eu mesma recebi a minha porção, porque realmente esse tema é maravilhoso. Como eu falei anteriormente, é um estilo de vida, né? Um crente, ele ora, né? Ele tem que orar, ele precisa orar. Então, é um tema maravilhoso e como eu recebi, eu espero também que você tenha recebido, que Deus tenha acrescentado no seu coração, por meio da sua palavra. E eu creio, queridos, que esse é o tempo verdadeiramente de nós avançarmos, de nós crescermos, buscando a Deus por meio das nossas orações, amém? Então, nós estamos chegando ao final, está chegando ao final, mas eu creio, em nome de Jesus, que você foi alcançado. Então, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, de curtir, vai lá nos nossos canais, que é no Telegram, como também no WhatsApp, e seja abençoado, queridos. Não perca a oportunidade de você ser abençoado com essa palavra, amém? E agora, Claudimar, eu quero que você dê as considerações finais, né, para nós podermos finalizar, e fique à vontade. Amém. Aleluia. Amado, falar de oração é falar de intimidade. Amém. Eu vivo a oração e eu sei como é precioso nós termos intimidade. Então, o Senhor está chamando você, querido ouvinte. Você ouvindo pelo Spotify, você que está me assistindo aqui na tela do YouTube. Deus está chamando você. Venha ser íntimo. Amém. Venha ser íntimo. Eu quero ter intimidade. Amém. Contigo. Glória a Deus. Eu quero revelar os segredos meus para você. E só consegue fazer isso através da oração. Amém. Isso mesmo. Sabe, amado? Então se entregue a Ele. Amém. O meu desejo é que esse podcast possa alcançar a tua vida. E que você possa sentir-se fome. Amém. Por Ele. Fome por Ele. E de repente você está lá no seu serviço fazendo algo e de repente Ele te chamar para orar. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu estava no meu trabalho e na hora ele, pim, falei, eita, vou ali. Eu ia pro banheiro falar com o Pai. Ter intimidade com Ele. E é tão maravilhoso, querido. É tão maravilhoso. Eu me lembro, rapidamente, contar um breve testemunho. Uma certa vez eu estava lá em Cuiabá. Em Cuiabá, eu estava lá e de repente eu estava sentado e eu fui ao banheiro. E fui buscar um pouco o Senhor no banheiro ali, conversar com Ele. E na hora ele me lembrou de uma pessoa. Eu falei, Pai, por quê? O Senhor está me lembrando dessa pessoa aqui que eu não estou entendendo. Mas na hora, querido, eu comecei a orar por ela. Comecei a orar e incentivar minha oração. Depois eu falei com o Pai algumas coisas, né? E pronto. Aí, senti a direção. De fato,
de honrar a vida dela. Sabe? De honrar a vida dela. Eu falei, pai, amém. E quando eu cheguei em Campina Grande, vim fazer esse de ministro, entrei em contato com essa pessoa. Falei, minha irmã, como que você está? Está bem? Tu já fez o rema? Ela falou assim, irmão, eu estou crendo para me pagar a minha matrícula. Eu falei, amém. Deus falou comigo. Manda a tua chave porque a tua matrícula está paga. E eu, na hora, mandei uma oferta para ela pagar a matrícula. Porque eu tive a sensibilidade no espírito para me poder honrar aquela vida. Amado, quando nós temos essa sensibilidade no espírito, nós estamos sendo prontos para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Isso. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Amém. Pai, por esse Sim, podcast. Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Pai, por esse podcast, num podcast abençoado. E claro, Pai, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo encontradas. Eu declaro, Pai, fome em quem está ouvindo esse podcast. Fome do Espírito, fome, Pai, que essa pessoa possa, Pai, sentir uma fome, um desejo por Ti. Amém, Senhor. E como é gostoso, Pai, falar contigo. Sim. Como é maravilhoso, Pai, ter comunhão contigo. Amém, Pai. Porque nós sabemos, Pai, como o Senhor é bom. Sabemos, Pai, que o Senhor é lindo, maravilhoso, Sim, Pai. Senhor. Conselheiro, Deus forte. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Desejo, Pai, pessoas sendo batizadas agora com o Espírito Santo. Pessoas, Pai, que têm desejo. Pessoas com desejo em falar em outras línguas. Agora. Em nome de Jesus. Comecem agora em falar. Agora, em nome de Jesus. Pessoas sendo alcançadas. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Declaro, Pai, pessoas sendo alcançadas. Amém, Senhor. Pessoas sendo alinhadas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por esse podcast. Amém. E Pai. alcançando pessoas. Sim, sim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que tempo maravilhoso. Amém? Então, para concluir, eu só tenho um último tópico para passar para você. Para mim e para você. Amém? Que diz assim: uma vida de oração é ter uma vida voltada para Deus. Não uma oração religiosa, mas uma oração viva, bíblica e perseverante. Que hoje o Espírito Santo nos leve de uma oração rasa para uma vida profunda com Deus. Ou seja, nós precisamos sair do raso, queridos. Deus está nos convidando a sair do raso e mergulhar no profundo com o Espírito. Como ele falou, muitas das vezes ele tocou nesse ponto. Não tenha medo de Deus, ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E nós só conhecemos o Pai quando nós temos intimidade com Ele. Não tem como eu conhecer o meu Pai se eu não for íntima dele. Você não precisa ser um desconhecido de Deus. Ele te conhece, mas você conhece a Deus? Você conhece Ele por meio da sua palavra, por meio da intimidade no Espírito? Você de fato tem essa conexão direta com Ele? Então você não vai ter medo dele, querido. Porque Ele é o seu Pai. E Ele quer se revelar a você por meio da oração. Amém? Então, nós estamos chegando realmente ao final. Amém? E eu quero convidar você para o próximo episódio que nós teremos. Deus é muito bom. Esse é o tempo realmente de nós acelerarmos com essa palavra, queridos. Essa palavra se expandir, não só no Brasil, mas em toda a terra, para vidas serem alcançadas. Primeiro nós, amém? Mas também o nosso desejo é que realmente toda a terra se encha dessa palavra. Que Jesus seja conhecido por meio dessa palavra, por meio da nossa vida. Amém? E, queridos, fiquem ligados também, né? Fique de olho no Instagram. Vai apresentar para você um QR Code também para que você possa se conectar nas nossas redes, que vai aparecer na tela. Você pode escanear e ir direto para, né? Para o nosso podcast, para o Telegram e para o WhatsApp. Então, fique conectado e receba de Deus aquilo que Ele foi lançado na sua vida. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.